Então, vamos nós para a segunda parte. Aqui eu trouxe uma caracterização do professor especializado, ou seja, do professor da sala de recurso, deixando bem claro, pessoal, que o professor de sala de recurso, ele tem um conhecimento específico sobre os estudantes. E é interessante eu colocar aqui para vocês também, que muitas vezes as pessoas me perguntam em relação à formação, né? Raquel, qual que é a formação necessária para a sala de recurso? A formação necessária exigida atualmente é a que está no Conselho Estadual de Educação, na deliberação 112, ou seja, o professor, para o atendimento educacional especializado, para a sala de recurso, ele deve ter a pedagogia, né, uma graduação anterior, e uma especialização, uma pós-graduação em área de deficiência. Não são esses cursos de educação inclusiva, não são esses cursos de neuropsicopedagogia, não são esses cursos de psicopedagogia. Esses cursos, eles, para a sala de recurso, eles não têm validade. O curso para o professor dar aula na sala de recurso é uma especialização de, no mínimo, 604 horas, por área de deficiência. Então, eu vou fazer uma especialização em deficiência intelectual, vou fazer uma especialização em autismo, vou fazer uma especialização em deficiência visual. Todas têm que ser reconhecidas pelo Conselho Estadual de Educação. Então, quando vocês procurarem uma especialização, vocês têm que ter a garantia da faculdade que presta esse serviço, que ela é reconhecida pelo Conselho Estadual. Já dou uma dica para vocês. Cursos de 300 horas e 350 horas, todos esses cursos assim, eles não contemplam o que a deliberação traz, correto? Então, isso é muito importante para vocês saberem. Bem, o professor especializado, então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer sempre, né? Ele vai articular propostas de atividades. Tanto durante o ensino remoto como no presencial, os professores especializados, eles estão à disposição dos professores de classe e também dos tutores nessa parceria. Então, pessoal, deixar mais uma vez claro, é parceria. Ele conhece a deficiência e ele conhece o aluno. Então, ele tem muito para ajudar nesse aspecto. Uma outra questão também, né? Pontos importantes. A sala de recurso, ela não deve ser substitutiva em relação ao trabalho na sala comum. Sala de recurso é atendimento especializado. No caso da sala de aula regular, é o direito que esse aluno tem, né? Dentro do processo inclusivo, de ter o seu direito garantido de sala de aula. Então, nunca substitutivo. Eles são, né, atendimentos diferenciados. Sala de aula, sala de recurso, o atendimento da sala de recurso. Um não substitui o outro, certo? Um outro ponto importante também, né? Sala de recurso, ele é um reforço? Não, ele não é um reforço. Ele é um atendimento especializado, certo? E quando se fala nos atendimentos especializados, ele é um atendimento que não necessariamente vai trabalhar com conteúdo acadêmico, correto? Muitas vezes, até tem aqui na tela, esse atendimento feito em sala de recurso
ele é para superar outras habilidades, não necessariamente apenas a habilidade acadêmica. E essa questão de transitório, não é que os atendimentos são transitórios, é essa forma de elaboração que o professor da sala de recurso faz. Então, por isso que às vezes o aluno tem um atendimento individualizado, às vezes ele vai ser em dupla. Então, como eu já expliquei anteriormente, mas isso que eu quero deixar bem claro para vocês, não é um reforço escolar. Às vezes o aluno vai falar, hoje nós fizemos uma atividade na sala de recurso, onde eu aprendi a desenvolver, a dar o laço no meu tênis, a fechar botão, a puxar um zíper. O professor vai falar, nossa, mas a escola ensina isso? A sala regular, não necessariamente, mas o atendimento na sala de recurso é para superar as habilidades em comprometimento. De uma criança com deficiência intelectual, por exemplo, né? Ele tem o comprometimento no autocuidado, ele não consegue fechar os botões da sua roupa, ele não consegue fechar, ter, né, a habilidade do zíper, o professor ele pode desenvolver essas atividades. Então, nunca, eu entendo assim, né, nunca aquela questão do julgamento. Vamos entender o que cada um faz, né, o que cada um procura desenvolver com esse aluno. Porque se nós pensarmos na deficiência intelectual, pessoal, são inúmeros comprometimentos que essa criança pode ter, né? São 10 áreas. Então, essas 10 áreas são as áreas que o professor vai trabalhar, o professor da sala de recurso, correto? E nem sempre essa área tem a ver com a questão propriamente acadêmica. A acadêmica é uma das 10 áreas. Uma outra questão também, voltando ao ponto da responsabilização, é de todos. Todos nós. Né? O professor da sala de recurso, ele não é o único que tem responsabilidade com essa criança. Deixar, ele é o aluno da sala de recurso, o professor da sala de recurso que dê conta. Não, pessoal, de forma alguma. Isso independente de ter o tutor ou não. Certo? Porque eu sei que muitas pessoas que ouvem o vídeo, ele fica exposto, esse professor de sala comum que está me ouvindo, muitos deles não têm o tutor. Então, é responsabilidade de todos, né? De toda a equipe escolar. E quando, dentro da equipe escolar, não estão sendo sanadas todas essas dúvidas do trabalho, todas essas, né, essas dificuldades, procurem a diretoria. Eu estou fazendo, no ano passado eu não fiz isso, porque foi um outro contexto, mas esse ano, quantos ATPCs eu estou fazendo em diversas escolas? Um estudo mesmo com a escola, sobre todos esses componentes que nós conversamos, desde quem é o público que a gente atende, até as formas de trabalho. Então, me procurem, se a escola que não tem o tutor, né? Às vezes, esse aluno que você tem, ele não frequenta a sala de recurso por algum motivo. Todos nós somos responsáveis. É uma parceria, correto? A questão também das barreiras atitudinais. Ontem, eu estou gravando um vídeo na terça-feira. Ontem, eu e a dirigente, nós participamos de uma live do Sérgio Nardini, que é uma pessoa de Amparo. Ele é radialista e agora, nesse momento de pandemia, ele não faz as entrevistas pelo rádio, ele faz as lives. Eu já participei de entrevista com ele pelo rádio também. E o pedido que ele fez para nós, no final da live, ontem, né, eu achei muito, muito sério o pedido que ele fez. Ele fez para a dirigente
e depois ele fez para mim. Exatamente em relação a isso. Depois que terminou a live, nós conversamos um pouquinho e eu falei para ele, eu falei, Sérgio e Regina, dirigente, né? É que não tem como eu mostrar para vocês agora, mas eu preparei um material para conversar com os professores e uma das coisas que eu ia pedir é exatamente isso. Então, pessoal, se pessoas de fora da escola, o Sérgio, ele não é professor, né? Ele defende, ele é um dos grandes defensores do processo inclusivo, por fazer parte do processo inclusivo. Ele, no ano de 76, ele foi o primeiro estudante a usar cadeira de roda a chegar numa escola estadual na cidade de Amparo. Então, ele defende essa bandeira. E ele, que é de fora da escola, né, não está ali na escola, ele pediu isso, é porque isso ainda acontece. Eu sei que isso ainda acontece. Então, nós que temos um entendimento maior, né, tanto os professores de sala de recurso, os tutores, os intérpretes, todos os coordenadores, todos os diretores que se debruçam nessa questão, até mesmo os professores da sala comum, muitos são maravilhosos. Gente, tem escola que caminha maravilhosamente bem. Os professores fazem adaptações maravilhosas. Então, todos nós que temos esse olhar, vamos trabalhar em parceria para essa quebra de barreira atitudinal. E foi um apelo na live, né? E já foi algo que eu coloquei aqui, é porque isso ainda acontece. Então, eu vou até ler o slide para exemplificar. As barreiras atitudinais, muitas vezes, são impeditivos para a efetivação da inclusão nos contextos educacionais. Por isso, oportunize situações de aprendizagem aos estudantes público-alvo da educação especial. Acredite neles e não os rotule. A palavra de ordem é possibilidades. Vamos dar essas possibilidades para os nossos alunos. Em relação à barreira atitudinal, pessoal, eu posso garantir para vocês que a palavra de ordem, como eu digo, é a inclusão. Né? É a inclusão. Isso é algo que veio, graças a Deus, para ficar. O processo inclusivo, ele é preferencialmente, a lei já traz para nós, ele é preferencialmente na rede regular de ensino. Por que preferencialmente? Porque há os alunos que são os severos pervasivos que vão para as APAES. Então, os alunos que não são severos pervasivos, eles são nossos. Isso garantido por lei. Então, a gente tem que procurar, gostando ou não, aceitando ou não, saber que é nossa responsabilidade. De todos, né? E quebrando, aos poucos, essas barreiras atitudinais. E eu peço a ajuda de vocês, né? De todo esse contexto que eu coloquei, e quando vocês também visualizem essas barreiras atitudinais, pelos nossos alunos, a gente consiga ir conversando e ir quebrando isso com os outros. Bem, importante a pensar também. Quando nós falamos na própria questão de adaptação curricular, nós temos também as adaptações de acesso. O que seriam adaptações de acesso?
Eu vou até colocar depois do vídeo 2 exemplos tão simples, né? Em relação à adaptação de acesso de engrossadores, de lápis, vamos supor, para a questão da criança que tem uma dificuldade ainda motora. Então, essas adaptações de acesso, que são os materiais mesmo, os recursos mesmo, a gente pode também ter esse apoio do professor de sala de recurso para a confecção. Ou, eu pensei em fazer isso, eu enquanto tutor, eu enquanto professor de sala regular, vou pedir a opinião do professor da sala de recurso. Se será que é legal fazer isso? Será que vai ser efetivo fazer usar esse recurso para o meu aluno? Meu aluno, no sentido quando eu falo na ação que eu faço, mas pensando sempre no nosso aluno. Essa tela, né, eu inclusive copiei de uma PCNP que compartilhou um trabalho e eu achei muito, muito interessante, né? Mudanças na maneira de olhar são importantes e apontam novas perspectivas. Pensar em equidade e não na igualdade. Igualdade é oferecer o mesmo a todos. Ou seja, todos os alunos, eles têm o direito à educação na sala comum, a não ser que sejam severos e pervasivos. Isso não garante esse acesso ao desenvolvimento do nosso aluno. Por quê? Porque ele precisa dos apoios. Quando são oferecidos os apoios, aí sim entra a equidade. Ou seja, ele tem um direito garantido de estar na escola, de estar na sala, correto? E dentro desse direito, eu ofereço a ele as melhores formas de atendimento em parceria, feitas pelo coordenador da escola, feitas pelo professor da sala regular, pelo professor da sala de recurso, pelo tutor, pelo cuidador, que muitas vezes percebe, né, tantas questões aí nos nossos alunos, porque também estão diretamente com ele. Então, isso que é equidade, nós temos que pensar nisso, apontar novas perspectivas, mudar a nossa questão de olhar. Se tudo for igual, né, nós não vamos garantir para o nosso aluno da educação especial e inclusiva o sucesso, o desenvolvimento, porque ele precisa de outros fatores. O interlocutor, então. O interlocutor é direito desse aluno, não precisa de ação judicial, correto? E ele faz essa interlocução, essa interpretação do que o professor de sala regular, do que o professor de sala comum fala em sala de aula. O aluno que tem um interlocutor, muitas das vezes ele vai para a sala de recurso de deficiência auditiva. Ótima também essa parceria. Nossos tutores, famosos tutores, todos por ação judicial, a responsabilidade exclusiva por um único aluno, dentro dessa fala, dentro dessa parceria. A orientação dada aos tutores é pelos coordenadores de escola, correto? Mas é minha função isso. Então, por isso que nós trabalhamos juntos diretamente. Eu quero aproveitar esse momento da questão do interlocutor e do tutor. Interlocutores. Eu, Raquel, PCNP, eu não preciso de nenhum documento de vocês,
certo? Mas a escola, ela tem total liberdade para pedir um planejamento, para pedir um relatório. Então, quero deixar isso bem claro. De quais interlocutores que eu preciso? Dos interlocutores que atendem por ação judicial. Certo? Então, eu preciso daquele relatório. Agora que nós estamos no ensino híbrido, bimestral, um dia quando voltarmos para o presencial normal, mensal. Dos demais, não. Agora, se a escola pede, ela tem total direito de fazer isso. Tutores. O que eu preciso dos tutores? Preciso, nesse momento de ensino híbrido, o relatório bimestral. Quando voltarmos no presencial, o relatório mensal. Preciso de um planejamento diário de vocês? Não. Preciso que a escola me encaminhe a rotina? Não. Mas a escola, ela pode cobrar isso de vocês? Pode e deve. Porque, assim, em algum momento, eu sempre oriento vocês nisso. Registrem tudo. Tudo que vocês fazem no dia a dia de vocês, vocês registrem como forma de planejamento. Eu compartilhei no ano passado, eu me lembro, alguns modelos de planos que podiam ser feitos. Algumas escolas adotaram aqueles modelos, outras escolas, esse ano eu nem compartilhei isso. Outras escolas falaram, não, Raquel, a gente faz assim. Pode? Lógico que pode. A escola, o coordenador, o diretor, é ele que tem essa autonomia. O que pedir para vocês, certo? Então, nós temos o que vocês têm que encaminhar para mim, que eu sempre vou pedir via circular para as escolas e repassar para vocês, mas também tem o que a escola pode pedir. Ela tem essa autonomia, independente de ter que ser enviado por mim ou não, correto? O trabalho do tutor, mesmo tendo esse acompanhamento pontual do PCNT Raquel, vocês têm as regras que a escola coloca. Então, isso também, às vezes a gente tem problemas nesse sentido. O coordenador pede para ser feito um relatório, mas a Raquel não pediu. Por isso que eu estou deixando, né? Daí tem uma resposta do tutor. Mas a Raquel não pediu para a gente isso. O que eu peço é uma coisa, que a escola pede é outra. Ela tem total autonomia para isso. O que eu peço para vocês, enquanto tutores, é registrar. Registrar o que vocês fazem no dia a dia, seja no formato que for. Bem, então, para pensarmos, de quem é a responsabilidade da aprendizagem dos alunos da educação especial e inclusiva? Essa responsabilidade, pena que nós não estamos numa reunião onde vocês pudessem dar para mim a resposta, mas eu gostaria muito que vocês tivessem concluído isso. E essa responsabilização, ela é coletiva. Ela é de toda a equipe escolar. E dentro dessa coletividade, pessoal, entra a família. Entra a família, sim. A família do aluno da educação especial e inclusiva, ela tem a mesma responsabilidade que qualquer outra família, né? Podendo, inclusive, ser, se ela não oferece o que é o necessário, né? A gente pensar em abandono de incapaz, como de qualquer outro. Então, pessoal, a família, ela tem a responsabilidade dela junto conosco. Ela não pode se abster disso. Caso haja alguma necessidade de uma conversa, de uma discussão, a gente também
né? Vocês podem me procurar nesse sentido. Agora que eu vi que faltou ali, ó, da aprendizagem, faltou eu colocar o E. Desculpem. Ficou aprendizagem e E. Me faltou o E no meio. Mas isso a gente não pode esquecer também. A família, o responsável por esse estudante, ele tem o papel dele como qualquer outro. E finalizando, pessoal, eu quero agradecer, né, a atenção de vocês, o carinho de vocês. Aproveitar, falar ontem da live, foram muitas mensagens de carinho recebida lá no chat, né? Que depois algumas pessoas me mandaram algumas dessas mensagens, né? Então eu quero muito, muito agradecer vocês por isso, por esse carinho. Vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre no que vocês precisarem, o que tiver ao meu alcance. Quando não estiver, a gente procura dar um jeito nisso. E vamos sempre, né, trabalhar juntos. O nosso objetivo é o nosso aluno. Essa parceria, esse trabalho em conjunto. Então, eu agradeço muito o carinho, né, a devolutiva que vocês me dão, e agradeço muito por me ouvirem em mais esse vídeo. Muito obrigada a todos vocês. Se precisarem de mim, eu estou sempre à disposição. E que Deus abençoe e proteja a cada um de nós, nossas famílias e todos aqueles que a gente ama. Um grande abraço a vocês.